E aí pessoal, a paz seja com todos vocês. Hoje eu queria conversar algo diferente com vocês. Queria falar sobre o que é ser luterano. E assim, o meu coração muitas vezes ele fica inquieto, até um pouco triste, quando eu vejo essa identidade que é tão preciosa pra mim ser resumida a discussões ríspidas na internet. A memes, a uma caricatura que não tem alma, sabe? Então hoje eu peço licença para abrir meu coração e quero te convidar a ir além dos rótulos e entender lá no fundo que nós da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e ELB cremos. E mais importante, como essa crença nos faz enxergar o mundo, nossos irmãos e a nós mesmos, com os olhos de graça. Bom, primeiro vamos falar sobre o coração de tudo. Imagine por um segundo o mais profundo desespero. Imagine se olhar no espelho e ver cada falha, cada pecado, cada promessa quebrada. Imagine carregar o peso de que você não será bom o suficiente para Deus. Esse peso esmaga a alma. Essa era a tempestade que existia no coração de Lutero e que existe secretamente em cada um de nós. E é no meio dessa escuridão que a reforma protestante reencontrou a luz. Não a luz nova, mas a luz eterna do Evangelho que havia sido soterrada pelos venenos de Roma. Uma verdade tão simples e ao mesmo tempo tão avassaladora que pode fazer um homem forte cair de joelhos em lágrimas. A salvação não é a escada que você sobe, mas um abraço que você recebe quando está caído. Nós tentamos resumir isso em pilares, mas entenda, eles não são pontos de uma doutrina fria. São literalmente as batidas do coração da nossa fé. O primeiro desses pilares é a sola gratia, ou somente a graça. Pense nisso de verdade, não há nada em você. Nem sua melhor obra, nem sua oração mais sincera, nem sua caridade mais generosa que possa comprar um segundo do amor de Deus. Você está no fundo do poço, com as mãos quebradas, incapaz de subir. Então Deus não joga uma corda, Ele desce até o fundo do poço, te pega no colo e te chama de filho amado. Ele te olha em toda a sua imperfeição e por causa do que Jesus fez na cruz, Ele te declara justo. Não é que você se tornou justo, é que o juiz bateu o martelo e com a voz embargada de amor te deu um perdão que você jamais merecia. E isso, cara, dá uma vontade de chorar de alívio. O segundo desses pilares é a sola fide, ou somente a fé. Talvez depois que eu falei você tenha pensado, ok, mas eu preciso crer. E sim, mas de onde vem essa fé? Se a graça é o remédio que te salva da morte, a fé é a boca se abrindo para recebê-lo. Até esse movimento, até essa abertura, é um milagre operado pelo Espírito Santo. A fé não é a nossa força, o nosso superpoder. A fé é a mão trêmula e vazia que Deus abre em nós para que possamos finalmente parar de lutar e apenas receber o presente que Ele está desesperado para nos dar. E a última delas é a sola escritura, ou somente a escritura. É aqui que sabemos que tudo que eu falei não é só um delírio emocional, mas é porque através da escritura Deus não nos deixou escuro. Ele nos escreveu uma carta. A Bíblia não é um livro de regras, é uma carta de amor. É o registro da promessa inabalável de Deus. Em um mundo de opiniões, sentimentos e achismos, a palavra de Deus é a nossa única âncora, o chão firme sobre os nossos pés, a garantia de que essa graça e essa fé não são invenções nossas, mas a própria realidade de Deus. E Deus, em sua infinita misericórdia, conhece nossa fraqueza. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que duvidamos e que o nosso coração vacila. Ele não se contentou em nos deixar com a promessa escrita. Ele a tornou física, palpável. Ele a entregou em nossas mãos. Isso é o que todos nós que somos protestantes chamamos isso de meios de graça. A primeira delas é a palavra pregada, é a pregação do pastor. Quando um pastor, um homem falho como eu e você, sobe ao púlpito e proclama Cristo por você, não é apenas um discurso bonito. Se o Evangelho está ali, o Espírito Santo está agindo. É o próprio Deus usando uma voz humana para atravessar o barulho da sua culpa e sussurrar diretamente na sua alma. Filho, filha, o seu pecado está perdoado, descanse. O segundo desses meios de graça é o santo batismo. Eu quero que você imagine a cena. Você é um pequeno ser totalmente vulnerável que não entende nada, não pode prometer nada, não pode fazer nada. E ali, com simples água e a palavra de Deus, acontece um milagre. Deus se inclina do céu e agarra você para si. Ele a une à morte e à ressurreição de Cristo. Ele lava não só a sujeira, mas a própria natureza do pecado diz, você é meu. E essa promessa que eu faço a você hoje, antes que você pudesse me escolher, eu nunca jamais quebrarei. E até por causa dessa nossa visão do batismo, nós acabamos batizando também crianças. Porque o batismo na teologia luterana não é sobre o que nós fazemos para Deus, mas como é um meio de graça, é o que Deus, em sua graça absurda, faz por nós.
é a mais pura imagem da sola gratia. E agora sobre o último meio de graça, a Santa Ceia. Então, semana após semana, nós nos aproximamos do altar, carregando o peso dos nossos fracassos, a poeira da estrada, a dor das nossas feridas, e ouvimos as palavras de Jesus: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dado e derramado por vós para a remissão dos pecados. Nós somos luteranos, temos uma teologia diferente, não cremos que é só um símbolo. Cremos na palavra de Cristo, quando ele fala em Mateus: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. De uma forma que a mente não explica, mas o coração apenas aceita em prantos. Recebemos o próprio Cristo. É o Evangelho que podemos provar. É Jesus se entregando a nós, nos alimentando com seu próprio perdão, nos dando o antegozo do banquete celestial e nos dizendo: eu estou com você, literalmente sustentando você, perdoando você. E agora sobre a relação cristã universal, como as pessoas devem olhar para o luteranismo e como nós olhamos para as outras denominações. Primeiro, nós somos evangélicos, inclusive fomos os primeiros a sermos chamados assim, e consideramos todo aquele que confessa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, seja batista, presbiteriano, assembleiano, metodista, como nossos amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo. Nossos destinos eternos estão entrelaçados. Cantaremos o mesmo hino de louvor ao Cordeiro juntos por toda a eternidade no céu. As nossas diferenças de teologia aqui na Terra, por mais sérias que as levamos, são como sotaques diferentes na mesma canção de amor familiar. Infelizmente, hoje em dia acontece um preconceito muito grande com a igreja luterana da parte de pessoas ignorantes de outras denominações que não estudam a história da igreja. Eles falam: mas vocês parecem com os católicos. Sim, infelizmente nós ouvimos isso. Nossas vestes, nossa liturgia, mas o que eles veem não é uma imitação de Roma, é a nossa herança. É o apego à história da igreja cristã de muito antes da Reforma, de muito antes da igreja romana. Toda a liturgia, todo o adereço, todo o calendário que nós seguimos não é da igreja católica apostólica romana. Isso é dos cristãos primitivos. São os cristãos do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e assim por diante. Todos esses séculos, eles já tinham isso. Vamos fazer uma dinâmica. Pense nisso como a casa da sua avó. Quando ela se foi, alguns netos decidiram reformar tudo, pintar as paredes, comprar móveis novos. Outros, como nós, decidiram manter o piano antigo, as fotografias em preto e branco na parede, o cheiro familiar dos móveis de madeira. Não porque somos melhores, mas porque essa continuidade nos conforta. Ela nos conecta a todos os outros cristãos que vieram antes de nós. E aqui, em especial a Reforma Luterana, não quis demolir a casa, quis apenas abrir as janelas para que a luz do Evangelho entrasse e iluminasse todos os cômodos novamente. Outros irmãos, em sua sabedoria, preferiram construir de novo. E tá tudo bem. A casa é de Cristo, e Ele se alegra com todos os seus filhos. Não é a liturgia que importa, é o Evangelho. E é entendendo tudo isso, meu amigo, é com esse coração que a gente olha para o fenômeno dos luteranos da internet e a alma dói. Ela dói profundamente. Sinceramente, quando eu vejo um perfil escondido atrás de um avatar gritando: o calvinismo é heresia, o arminianismo é paganismo, eu sinceramente não vejo nenhuma defesa da fé, eu vejo o medo. Eu vejo insegurança dessas pessoas. Eu vejo alguém que talvez ainda não tenha sido verdadeiramente quebrado e reconstruído pela graça que diz defender. Então, meu irmão, eu olho para o relacionamento cristão e sinceramente os olhos enchem de lágrimas. Porque assim, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, todos nós somos cristãos, deve ser um sermão vivo. Deve ser o evangelho em carne e osso. Nós temos diferenças teológicas reais, profundas, sim. Nós devemos estudar, debater e discordar com respeito e amor. Mas o fundamento, a rocha sobre a qual todos nós construímos a vida, o amor um pelo outro é a certeza de que ambos vamos ser salvos pelo mesmo Cristo, pela mesma graça, para a mesma glória, para o mesmo céu. Isso é maturidade cristã. É o antídoto para o veneno do orgulho denominacional, desse sectarismo. É a prova de que o amor de Cristo é infinitamente mais poderoso do que nossas fórmulas teológicas. Ficar gritando na internet é fácil, é covarde. Amar alguém que pensa diferente de você, dia por dia, com paciência e graça, isso é obra do Espírito Santo. Isso me lembra de um post que o pastor Surião uma vez postou. Enquanto eles estão gritando que tudo é heresia, eu tô aqui, normal, jogando meu Zelda. Essa frase é de uma profundidade teológica que desarma, não é
não é sobre ser apático com a doutrina, pelo contrário, é sobre estar tão incrivelmente seguro, tão em paz, tão ancorado no presente gratuito da salvação que Cristo nos conquistou, que nós somos libertos da ansiedade febril de ter que provar que estamos certos a todo custo. A nossa certeza não vem da nossa capacidade de vencer um debate. A nossa certeza foi entregue a nós na água do batismo. Foi colocada em nossa boca na Santa Ceia. Ela é reafirmada a cada domingo na pregação do Evangelho. Estamos seguros, estamos em paz. Ser um luterano da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da IELB, no fim das contas é isso. É descansar, é parar de tentar escalar o céu e se deixar ser abraçado por aquele que desceu do céu por nós. É receber com a alegria de uma criança os presentes que Ele nos dá através do meio de graça dos santos sacramentos. E essa paz, essa certeza nos liberta. Ela nos liberta do mundo, do orgulho, da raiva. E Ele nos liberta para algo maior. Para amar nosso próximo sem esperar nada em troca. Para servir o mundo com alegria e com a alma em paz. Porque o Evangelho não nos torna amargos e briguentos, ele nos torna livres. Então, para finalizar, o que é ser luterano? Ser luterano é simples, é viver de um presente. É a paz de saber que a sua salvação não depende do seu esforço, mas do que Cristo já fez por você. É a certeza de que você é 100% pecador e ao mesmo tempo 100% justo aos olhos de Deus por pura graça. É encontrar esse presente sendo entregue a você de forma real e concreta, na palavra que você ouve, na água do seu batismo que te marcou como filho de Deus, e no pão e vinho da Santa Ceia, onde o próprio Cristo te alimenta com perdão. É amar a história da igreja, mantendo as tradições que nos conectam com séculos de cristãos, sem nunca colocar a tradição acima do Evangelho. E finalmente é ser livre, livre do medo de não ser bom o suficiente. Livre da necessidade de atacar outros cristãos, outros irmãos para se sentir seguro na sua fé. Livre para amar, para servir e para viver em paz. No fundo, ser luterano é simplesmente descansar nos braços de Jesus. E essa é a paz que eu desejo do fundo do meu coração para cada um de vocês. Que a paz de Cristo, essa paz que o mundo não pode dar e que ultrapassa todo entendimento, guarde seus corações e as suas mentes. Em nome de Jesus, amém.